o top 3 exercícios das minhas prescrições para poder trabalhar aquela região mais inferior do glúteo, né? Daquela cavada ali, principalmente se você é atleta, se você é atleta biquíni, wellness, ou então se você não é atleta, mas quer trabalhar mais aquela região para o glúteo parecer mais cheio, ficar com aquele aspecto de mais empinado, né? Aquela parte mais de baixo. As meninas normalmente às vezes tem aquela bananinha, né? Aquela linha que fica no glúteo cobrindo assim, sabe? O glúteo, como se o glúteo estivesse repousando sobre a perna. Então trabalhar essa região, essa parte caudal do glúteo máximo, né? Essa região da gota ali, que a gente chama por conta do fisiculturismo, vai ser bacana para dar essa levantada no glúteo. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final para você ver os 3 exercícios que eu mais prescrevo para atingir essa região, beleza? E é claro, se você curte os nossos vídeos aqui, se você curte o meu conteúdo, não deixe de dar aquela valorizada nos nossos patrocinadores, tá? Por conta deles, a gente tem a oportunidade de estar aqui na Ironberg fazendo vários vídeos para vocês, trazendo esse conteúdo para vocês. Então sempre que você precisar de alguma coisa que esses patrocinadores possam te oferecer, vai lá, usa o cupom da gente, MILÉ, em todos os nossos patrocinadores são o mesmo cupom, tá certo? E aí você pode garantir sua suplementação, suplemento manipulado, roupas, enfim, tudo que você precisar, beleza? Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem todos os links, vê se você está precisando de alguma coisa e dá aquela fortalecida no canal com o cupom MILÉ. Vamos lá, vamos começar. No top 3 eu já vou colocar um negócio bem polêmico aqui para vocês, tá? Sim, elevação pélvica também trabalha bastante essa região inferior. Aí a gente pode ver isso com um estudo muito recente que saiu agora avaliando a hipertrofia regional, né, no glúteo máximo. Eles avaliaram tanto a parte inferior do glúteo quanto a parte superior do glúteo, comparando 2 movimentos, agachamento livre e a elevação pélvica. E foi visto que essa hipertrofia na região inferior, né, das fibras caudais ali do glúteo máximo, elas aconteceram na mesma magnitude, tanto na elevação pélvica quanto no agachamento. E isso pode ser explicado, pessoal, em partes, né, por conta também de um novo artigo que saiu, tem um certo tempinho que saiu ele é um pouco mais puxado para a área da biomecânica, né, da física mesmo em si, e eles fizeram ali os cálculos de torque máximo, né, da elevação pélvica, porque existe assim muita confusão sobre isso aqui. O que é torque máximo? Por que você tem que entender isso? A gente tem que entender sobre torque máximo porque quando eu tenho um torque máximo com o músculo em completo alongamento, eu vou ter um efeito na musculatura. Quando eu tenho esse torque máximo com o músculo em encurtamento, eu tenho um outro efeito. E o que é o torque máximo? É aquele momento de mais dificuldade, tá? Na rosca direta, por exemplo, quando a gente está fazendo a rosca direta, o momento de maior dificuldade é esse aqui quando o braço está 90 graus, né? Por que isso acontece? Porque a distância dessa sobrecarga com o eixo de rotação é a maior de todas, né? Então se você medir a distância daqui para cá, ó, se eu fizer isso aqui, essa distância daqui para cá é menor. Se eu fizer isso aqui, essa distância daqui para cá é menor, né? Então é uma distância perpendicular, né? Como se traçasse uma linha daqui para cá, daqui para cá e aqui daqui para cá. Então, como aqui eu tenho a maior distância entre o ponto de rotação, significa que esse seria o momento mais difícil do movimento. E isso tende a dizer algumas coisas pra gente com relação a como esse movimento vai trabalhar na nossa musculatura, tá? E aí, por conta disso, fizeram vários cálculos e tudo mais, e tiveram várias hipóteses sobre a elevação pélvica. E muito se acreditava que o torque máximo, né, o momento de maior dificuldade da elevação pélvica, seria no momento mais superior, com o glúteo completamente alongado. E por conta disso, a gente tinha uma hipótese de que a elevação pélvica ela trabalharia um pouco mais essa região superior do glúteo máximo, tá? E aí veio essa outra evidência falando sobre a questão da biomecânica da máquina, mostrando que não, o torque máximo, ele não entra em pico lá em cima. Muito provavelmente ele tem uma tensão constante, né? Então durante todo o movimento, esse torque ele fica bem constante, ele varia pouco. Tá? E essa pequena variação, né, de torque máximo fez com que nesse estudo a gente visse que a elevação pélvica trabalhava tanto quanto a região inferior do glúteo máximo, quanto a região superior, tá? Tão bem quanto o agachamento. Então a gente pode muito bem colocar esse movimento aqui, a elevação pélvica, como um movimento ótimo para a construção dessa região da parte mais inferior do glúteo máximo. Vamos lá, galera, top 2 desses meus movimentos aqui para que a gente possa trabalhar mais essa região inferior do glúteo é o meu querido V-Squat aqui, o Good Morning no V-Squat. Qual que é esse movimento aqui? Vocês vão fazer basicamente isso aqui, ó. Encaixar os ombros aqui, destrava a máquina e faz tipo um stiff. Desceu, subiu. Beleza? Esse movimento aqui, pessoal, por ele ter uma característica, né, de como eles chamam lá fora de hinge, né, ou seja, dobradiça, a gente tem essa dobradiça fazendo esse movimento aqui. Quando eu faço esse movimento e eu tenho essa posição aqui de flexão de quadril, e eu tenho a sobrecarga sobre os ombros, lembra da parada do torque que eu expliquei para vocês? Olha a distância que está a sobrecarga do eixo de rotação aqui, né? Então, ó, quando eu estou aqui com ele completamente alongado, beleza? Eu tenho o torque máximo desse movimento, tá? Então é um movimento também que trabalha com o torque máximo em completo alongamento desse glúteo, tá? Do glúteo máximo como um todo, e que vai trabalhar mais essa região da gota. Você vai sentir mais essa parte de baixo aqui sendo tracionada na hora que você fizer essa contração. Ah, Raí, mas só trabalha essa região? Não, óbvio que não. O músculo ele trabalha como um todo, mas esses
essas mudanças de movimento, essas mudanças mecânicas que a gente faz, ou escolhas de movimentos mais apropriados para cada tipo de treino ou de caso, eles são feitos justamente para a gente potencializar a ação em uma região e não necessariamente para isolar ela, porque isso seria utópico, né? Não tem como a gente isolar um movimento, por exemplo. Se eu faço a cadeira flexora, que é um movimento uniarticular, sentado, eu vou ter outros grupos trabalhando além do posterior da coxa, né? Por exemplo, adutores podem trabalhar ali. Então, acaba que não tem como a gente isolar um grupamento muscular fazendo um movimento, então a gente tem como priorizar ele. Então essas mudanças que a gente vai fazendo, ou essas escolhas de exercício, são para priorizar uma região ou outra, tá? Então aqui é uma ótima opção para vocês fazerem, né, com relação a essa parte da gota, tá? Se você não tem essa máquina na sua academia, dá para fazer ela no stiff também. Só que o problema do stiff é que na hora que você for fazer esse movimento completo, a barra ela não vai acompanhar o movimento do tronco, né? O tronco ele vai estar fazendo esse movimento em angulação, né? Fazendo esse movimento aqui, ó, angular. A barra vai subir, no máximo ela vai ter uma inclinação, então ela vai subir e descer como uma linha reta, né? Então o que é que eu indico para vocês? Foquem mais na parte de baixo, já que como a gente está vendo nos artigos, né, uma das partes mais importantes do movimento é quando ele está em completo alongamento, né, principalmente quando o torque máximo é nesse ponto. Então você vai fazer lá no guiado, faz essa região mais inferior e não sobe completo, né? Faz só até você sentir que a máquina travou o seu movimento e já volta, para caso você não tenha essa máquina, você consiga ter os benefícios desse movimento, beleza? Vocês estão me vendo falando aqui, né, com relação a top 3, top 2, top 1, mas eu preciso deixar claro uma coisa: não existe nada na ciência que possa comparar esses movimentos e que a gente possa elencar ali que é o primeiro, segundo e terceiro lugar. Tudo isso que eu estou falando para vocês é questão de preferência pessoal, tá? Então, assim, eu tenho essas escolhas como primeiro, segundo e terceiro lugar para essa região em específico, porque eu, de acordo com a minha experiência de trabalho, de acordo com tudo que eu observo nas respostas das minhas clientes, eu vejo que esses três movimentos, eles têm magnitude de efeito ali mais ou menos diferentes, mas eu não consigo, né, confirmar isso de maneira certeira. Então isso é muito de uma questão pessoal minha. Pode ser que você goste mais do segundo exercício, pode ser que você goste mais do primeiro exercício, pode ser que você goste mais desse aqui. Então assim, tudo que eu falei aqui para vocês, vocês têm que sempre entender isso, tá? Eu tô elencando dentro do meu gosto pessoal o top 3, tá? E não necessariamente uma regra fixa sobre isso, beleza? É a minha opinião. Então, para a gente poder encerrar aqui o vídeo com, para mim, o melhor exercício para essa região, né? Muita gente poderia achar que era a elevação pélvica, que foi o top 3 que eu falei, que nem era o top 1, mas é o agachamento búlgaro aqui no guiado, né? Porque o guiado, a máquina do guiado, ele já deixa você numa posição, né, eficiente para o seu joelho não vir muito para frente, né? Eu reduzo o torque para o quadríceps, esse movimento de flexão e extensão no joelho, e eu aumento o movimento de flexão e extensão de quadril. Então isso é excelente para o glúteo. Por quê? Lembra daquela parada que eu expliquei do torque, né? Que eu falei bastante nesse vídeo. O torque máximo aqui vai ser quando a gente está lá embaixo, né? E quando a gente está lá embaixo, o glúteo vai estar em completo alongamento. Isso vai ser super bacana, né? Super bom para a hipertrofia desse glúteo máximo, em especial essa região mais inferior, né? Tem uma evidência que trabalha com a Apolet, que infelizmente não foi uma evidência publicada ainda, foi um trabalho, né, feito num congresso em Paris, do Sumiak Mael, se eu não me engano o nome do cara, é um asiático incrível quando o assunto é trabalhar com relação a esses tipos de artigo, e ele observou, né, uma grande hipertrofia do glúteo máximo, especificamente nessa região mais caudal, fazendo o movimento de Apolet, né, extensão de quadril ali na Apolet, usando repetições parciais. Então, quando ele fazia essas repetições parciais com o músculo completamente alongado, fazendo só aqui nessa angulação aqui, que vocês já devem ter visto em algum outro vídeo meu também, ele observou uma maior hipertrofia da região do glúteo máximo, essa parte mais caudal, tá? Então, hipotetiza-se que quando a gente trabalha com esse músculo em comprimento alongado, né, com o torque máximo em comprimento alongado, ou seja, esse ponto de maior dificuldade com o músculo completamente alongado, a gente tem um efeito maior na hipertrofia e, ao que parece, também muda o local que essa hipertrofia acontece, tá bom? Então, se eu fosse elencar o top 1 dos exercícios para essa região, eu não tiraria o agachamento búlgaro aqui no guiado dessa lista de forma alguma, porque, sem dúvida, é um movimento extremamente completo para glúteo, tá? Obviamente que você não precisa escolher um ou outro desses exercícios, né? Você pode fazer sua prescrição de uma forma que todas essas estratégias se unam. Então você não precisa anular uma coisa para fazer um treino bom, você pode juntar os dois mundos, né? Aquela mesma história, você não precisa fazer um treino só com cargas altas ou só com cargas baixas e mais repetição. Usa as duas coisas, né? Faz em conjunto, porque assim você vai aproveitar o melhor dos dois mundos, beleza? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu comentário, já deixa seu like, segue o canal, tá? Clica lá no sininho para você receber todas as notificações, não ficar esperando eu te avisar pelo Instagram, tá certo? Não esquece também de dar aquela olhada nos patrocinadores aqui na descrição do canal, onde tem todos os links para vocês
Caso vocês precisem de alguma roupa, algum suplemento manipulado, qualquer coisa que vocês estejam precisando, dá uma olhadinha aqui, vê se tem algum patrocinador que pode te ajudar e utiliza nosso cupom do nosso canal Milé para você dar aquela fortalecida e eles continuarem aqui ajudando a gente a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.